Título: Inacreditável. Lula foi vaiado e humilhado no Chile, teve que fugir, empurrou jornalistas e chorou de vergonha. Título: A humilhação de Lula no Chile e sua fuga do país. No último evento, em que o ex-presidente Lula participou no Chile, algo inacreditável aconteceu. Durante seu discurso, Lula foi vaiado e humilhado pela plateia, o que demonstrou a insatisfação e desaprovação das pessoas em relação à sua presença. Diante dessa situação desconfortável, Lula sentiu-se constrangido, a ponto de chorar de vergonha no palco. A pressão aumentou ainda mais quando jornalistas começaram a questioná-lo sobre sua gestão no Brasil. Frustrado, Lula empurrou alguns jornalistas para tentar se livrar das perguntas incômodas. O incidente ganhou repercussão internacional, o que obrigou o ex-presidente a tomar uma decisão drástica. Ele teve que fugir do Chile às pressas para evitar confrontos e mais constrangimentos públicos. No entanto, a fuga de Lula do Chile não foi uma tarefa fácil. Ele teve que traçar um plano meticuloso para escapar despercebido das autoridades chilenas. Utilizando-se de disfarces e passaportes falsos, o ex-presidente conseguiu embarcar em um voo clandestino de volta ao Brasil. A repercussão do incidente foi imensa, diversos veículos de comunicação relataram o ocorrido. As imagens de Lula sendo vaiado e empurrando jornalistas se espalharam pelas redes sociais, ampliando ainda mais a humilhação vivida por ele. No meio da confusão, Lula conseguiu chegar ao aeroporto sem ser notado. Ele enfrentou diversos desafios para embarcar no voo clandestino, inclusive teve que se esconder em um compartimento de bagagem para evitar ser reconhecido pelas autoridades. Com a ajuda de seus aliados políticos e contatos influentes, Lula conseguiu sair do Chile de forma discreta. Na chegada ao Brasil, ele foi recebido por uma multidão de apoiadores que demonstraram solidariedade diante da humilhação que sofreu no Chile. Ainda abalado emocionalmente, Lula aproveitou o momento para fazer um discurso emocionado, agradecendo o apoio daqueles que sempre estiveram ao seu lado. Ele afirmou que, mesmo diante das dificuldades e injustiças, seguirá lutando pelos ideais que acredita. A repercussão da humilhação sofrida por Lula no Chile foi imensa. Vários jornais e programas de televisão dedicaram espaço para discutir o episódio e seus desdobramentos. Enquanto alguns analistas defendiam a atitude da plateia chilena, outros condenavam a falta de respeito ao ex-presidente. No entanto, a fuga de Lula do Chile não foi apenas uma forma de evitar confrontos e constrangimentos públicos. Ela também foi uma medida de segurança para proteger a integridade física do ex-presidente, já que havia informações sobre possíveis atentados contra ele. Após a chegada ao Brasil, Lula decidiu se recolher temporariamente em sua residência para refletir sobre os acontecimentos e descansar. Durante esse período, ele recebeu diversos telefonemas e mensagens de apoio de líderes políticos e personalidades influentes de todo o mundo, o que o fortaleceu emocionalmente. A partir desse episódio, Lula percebeu a necessidade de repensar suas estratégias e sua imagem pública. Ele decidiu contratar uma equipe de assessoria de imprensa para ajudá-lo a lidar com a situação delicada e recuperar sua reputação. Além disso, começou a planejar uma série de eventos e discursos para reconquistar o apoio do povo brasileiro. Lula sabia que precisava se reinventar e mostrar que ainda tinha muito a contribuir para o país. Apesar de todas as dificuldades enfrentadas, a experiência vivida por Lula no Chile serviu como um ponto de virada em sua trajetória política. O episódio o fez refletir sobre os erros do passado, também o motivou a lutar ainda mais pelos ideais que defende. Lula decidiu transformar a humilhação em uma oportunidade de crescimento pessoal e de mobilização política. Desde então, o ex-presidente tem percorrido o país participando de eventos e discursos em diferentes regiões. Sua presença é sempre cercada de uma grande mobilização popular, com apoiadores que acreditam em sua capacidade de liderança e em suas propostas para o país. Apesar das críticas e dos obstáculos enfrentados, Lula se mantém resiliente e determinado em sua caminhada política. Ele busca superar os momentos difíceis e reconquistar a confiança do povo brasileiro, apresentando propostas concretas e soluções para os problemas enfrentados pelo país. Lula lançou um livro relatando toda a experiência vivida no Chile,
desde sua chegada ao país até sua saída clandestina. O livro se tornou um best-seller e despertou a curiosidade de pessoas do mundo todo que queriam entender melhor os desafios enfrentados pelo ex-presidente. Além disso, o ocorrido no Chile trouxe à tona o debate sobre a liberdade de expressão e a polarização política. Muitos defenderam o direito de Lula a ser vaiado e criticado, enquanto outros argumentaram que o desrespeito e a humilhação não são formas adequadas de se manifestar. Em meio a essa polêmica, foram realizadas manifestações a favor e contra Lula em diversos países. As opiniões se dividiram, com alguns defendendo suas ideias progressistas e outros rejeitando sua gestão como presidente. A discussão sobre o legado de Lula e seu papel na política brasileira continua a gerar debates acalorados e muitas opiniões divergentes. O episódio no Chile também teve um impacto significativo nas relações diplomáticas entre o Brasil e o Chile. Após a fuga de Lula, os governos dos dois países tiveram que lidar com as consequências desse incidente. As autoridades chilenas, por exemplo, foram criticadas por permitir que o ex-presidente partisse sem ser detido, enquanto o governo brasileiro expressou sua preocupação com a segurança de Lula durante a sua estadia no Chile. Em resposta à situação, os dois países decidiram fortalecer os mecanismos de cooperação e troca de informações para evitar que eventos como esse se repitam no futuro. Além disso, iniciaram negociações para promover um diálogo mais construtivo entre as nações e buscar soluções conjuntas para os desafios enfrentados pela América Latina. Título: As consequências políticas da humilhação de Lula no Chile. A humilhação sofrida por Lula no Chile foi um marco na política brasileira, teve diversas consequências. Após o episódio, surgiram intenso debates sobre a postura do ex-presidente, sua capacidade de liderança. Enquanto alguns defendiam sua atitude diante dos jornalistas incômodos, outros criticavam sua reação agressiva. Isso gerou uma divisão ainda maior entre seus apoiadores e opositores, polarizando ainda mais a opinião pública. Além disso, o incidente também afetou as relações diplomáticas do Brasil com outros países da América Latina. O constrangimento vivido por Lula no Chile ampliou as tensões políticas na região, gerando um clima de desconfiança entre as nações. Isso levou os governos a buscarem soluções conjuntas para fortalecer o diálogo e a cooperação, visando evitar crises semelhantes no futuro. Outra consequência importante foi a mobilização política gerada pela humilhação de Lula. Seus apoiadores se uniram ainda mais e passaram a organizar protestos em defesa do ex-presidente, buscando reverter a imagem negativa que foi transmitida durante o incidente. Ao mesmo tempo, seus opositores se fortaleceram e intensificaram as críticas à sua gestão. Diante desse cenário, Lula teve que repensar sua estratégia política. Ele buscou se reconectar com seu eleitorado, realizando discursos e eventos por todo o país. Sua intenção era reconquistar a confiança do povo brasileiro e mostrar que ainda tinha muito a contribuir para o desenvolvimento do país. No entanto, as repercussões da humilhação de Lula no Chile ainda são sentidas até os dias de hoje. A polarização política continua a dividir o país, dificultando o diálogo e a construção de consensos. A imagem de Lula também foi afetada, já que muitos o veem como alguém incapaz de lidar com críticas e reagir de forma adequada. Após a humilhação vivida por Lula no Chile, o ex-presidente decidiu dar um novo rumo à sua trajetória política. Ele se dedicou a escrever um livro relatando toda a experiência que enfrentou no país, desde sua chegada até sua fuga, passando pelas vaias e empurrões que recebeu. O livro, intitulado A Superação de Lula, da humilhação à resiliência, se tornou um sucesso de vendas, alcançando o topo das listas literárias. Além disso, Lula aproveitou a oportunidade para se aproximar ainda mais das bases populares. Ele intensificou suas visitas a comunidades carentes e periferias, ouvindo as demandas e preocupações da população mais vulnerável. Dessa forma, Lula buscava recuperar o apoio do povo brasileiro e fortalecer sua imagem como defensor dos direitos sociais. Título: A humilhação de Lula no Chile, sua fuga do país. No último evento em que o ex-presidente Lula participou no Chile, algo inacreditável aconteceu. Durante seu discurso,
Lula foi vaiado e humilhado pela plateia, o que demonstrou a insatisfação e desaprovação das pessoas em relação à sua presença. Diante dessa situação desconfortável, Lula sentiu-se constrangido, a ponto de chorar de vergonha no palco. A pressão aumentou ainda mais quando jornalistas começaram a questioná-lo sobre sua gestão no Brasil. Frustrado, Lula empurrou alguns jornalistas para tentar se livrar das perguntas incômodas. O incidente ganhou repercussão internacional, o que obrigou o ex-presidente a tomar uma decisão drástica. Ele teve que fugir do Chile às pressas para evitar confrontos e mais constrangimentos públicos. No entanto, a fuga de Lula do Chile não foi uma tarefa fácil. Ele teve que traçar um plano meticuloso para escapar despercebido das autoridades chilenas. Utilizando-se de disfarces e passaportes falsos, o ex-presidente conseguiu embarcar em um voo clandestino de volta ao Brasil. A repercussão do incidente foi imensa, diversos veículos de comunicação relataram o ocorrido. As imagens de Lula sendo vaiado e empurrando jornalistas se espalharam pelas redes sociais, ampliando ainda mais a humilhação vivida por ele. No meio da confusão, Lula conseguiu chegar ao aeroporto sem ser notado. Ele enfrentou diversos desafios para embarcar no voo clandestino, inclusive teve que se esconder em um compartimento de bagagem para evitar ser reconhecido pelas autoridades. Com a ajuda de seus aliados políticos e contatos influentes, Lula conseguiu sair do Chile de forma discreta. Na chegada ao Brasil, ele foi recebido por uma multidão de apoiadores que demonstraram solidariedade diante da humilhação que sofreu no Chile. Ainda abalado emocionalmente, Lula aproveitou o momento para fazer um discurso emocionado, agradecendo o apoio daqueles que sempre estiveram ao seu lado. Ele afirmou que, mesmo diante das dificuldades e injustiças, seguirá lutando pelos ideais que acredita. A repercussão da humilhação sofrida por Lula no Chile foi imensa. Vários jornais e programas de televisão dedicaram espaço para discutir o episódio e seus desdobramentos. Enquanto alguns analistas defendiam a atitude da plateia chilena, outros condenavam a falta de respeito ao ex-presidente. No entanto, a fuga de Lula do Chile não foi apenas uma forma de evitar confrontos e constrangimentos públicos. Ela também foi uma medida de segurança para proteger a integridade física do ex-presidente, já que havia informações sobre possíveis atentados contra ele. Após a chegada ao Brasil, Lula decidiu se recolher temporariamente em sua residência para refletir sobre os acontecimentos e descansar. Durante esse período, ele recebeu diversos telefonemas e mensagens de apoio de líderes políticos e personalidades influentes de todo o mundo, o que o fortaleceu emocionalmente. A partir desse episódio, Lula percebeu a necessidade de repensar suas estratégias e sua imagem pública. Ele decidiu contratar uma equipe de assessoria de imprensa para ajudá-lo a lidar com a situação delicada e recuperar sua reputação. Além disso, começou a planejar uma série de eventos e discursos para reconquistar o apoio do povo brasileiro. Lula sabia que precisava se reinventar e mostrar que ainda tinha muito a contribuir para o país. Apesar de todas as dificuldades enfrentadas, a experiência vivida por Lula no Chile serviu como um ponto de virada em sua trajetória política. O episódio o fez refletir sobre os erros do passado, também o motivou a lutar ainda mais pelos ideais que defende. Lula decidiu transformar a humilhação em uma oportunidade de crescimento pessoal e de mobilização política. Desde então, o ex-presidente tem percorrido o país participando de eventos e discursos em diferentes regiões. Sua presença é sempre cercada de uma grande mobilização popular, com apoiadores que acreditam em sua capacidade de liderança e em suas propostas para o país. Apesar das críticas e dos obstáculos enfrentados, Lula se mantém resiliente e determinado em sua caminhada política. Ele busca superar os momentos difíceis e reconquistar a confiança do povo brasileiro, apresentando propostas concretas e soluções para os problemas enfrentados pelo país. Lula lançou um livro relatando toda a experiência vivida no Chile, desde sua chegada ao país até a sua saída clandestina. O livro se tornou um best-seller e despertou a curiosidade de pessoas do mundo todo que queriam entender melhor os desafios enfrentados pelo ex-presidente. Além disso, o ocorrido no Chile trouxe à tona o debate sobre a liberdade de expressão e a polarização política. Muitos defenderam o direito de Lula a ser vaiado e criticado, enquanto outros argumentaram que o desrespeito e a humilhação não são formas adequadas de se manifestar. Em
meio a essa polêmica foram realizadas manifestações a favor e contra Lula em diversos países. As opiniões se dividiram, com alguns defendendo suas ideias progressistas e outros rejeitando sua gestão como presidente. A discussão sobre o legado de Lula e seu papel na política brasileira continua a gerar debates acalorados e muitas opiniões divergentes. O episódio no Chile também teve um impacto significativo nas relações diplomáticas entre o Brasil e o Chile. Após a fuga de Lula, os governos dos dois países tiveram que lidar com as consequências desse incidente. As autoridades chilenas, por exemplo, foram criticadas por permitir que o ex-presidente partisse sem ser detido, enquanto o governo brasileiro expressou sua preocupação com a segurança de Lula durante a sua estadia no Chile. Em resposta à situação, os dois países decidiram fortalecer os mecanismos de cooperação e troca de informações para evitar que eventos como esse se repitam no futuro. Além disso, iniciaram negociações para promover um diálogo mais construtivo entre as nações e buscar soluções conjuntas para os desafios enfrentados pela América Latina. Título: As consequências políticas da humilhação de Lula no Chile. A humilhação sofrida por Lula no Chile foi um marco na política brasileira, teve diversas consequências. Após o episódio, surgiram um intenso debate sobre a postura do ex-presidente, sua capacidade de liderança. Enquanto alguns defendiam sua atitude diante dos jornalistas incômodos, outros criticavam sua reação agressiva. Isso gerou uma divisão ainda maior entre seus apoiadores e opositores, polarizando ainda mais a opinião pública. Além disso, o incidente também afetou as relações diplomáticas do Brasil com outros países da América Latina. O constrangimento vivido por Lula no Chile ampliou as tensões políticas na região, gerando um clima de desconfiança entre as nações. Isso levou os governos a buscarem soluções conjuntas para fortalecer o diálogo e a cooperação, visando evitar crises semelhantes no futuro. Outra consequência importante foi a mobilização política gerada pela humilhação de Lula. Seus apoiadores se uniram ainda mais e passaram a organizar protestos em defesa do ex-presidente, buscando reverter a imagem negativa que foi transmitida durante o incidente. Ao mesmo tempo, seus opositores se fortaleceram e intensificaram as críticas à sua gestão. Diante desse cenário, Lula teve que repensar sua estratégia política. Ele buscou se reconectar com seu eleitorado, realizando discursos e eventos por todo o país. Sua intenção era reconquistar a confiança do povo brasileiro e mostrar que ainda tinha muito a contribuir para o desenvolvimento do país. No entanto, as repercussões da humilhação de Lula no Chile ainda são sentidas até os dias de hoje. A polarização política continua a dividir o país, dificultando o diálogo e a construção de consensos. A imagem de Lula também foi afetada, já que muitos o veem como alguém incapaz de lidar com críticas e reagir de forma adequada. Após a humilhação vivida por Lula no Chile, o ex-presidente decidiu dar um novo rumo à sua trajetória política. Ele se dedicou a escrever um livro relatando toda a experiência que enfrentou no país, desde sua chegada até sua fuga, passando pelas vaias e empurrões que recebeu. O livro, intitulado A Superação de Lula, da humilhação à resiliência, se tornou um sucesso de vendas, alcançando o topo das listas literárias. Além disso, Lula aproveitou a oportunidade para se aproximar ainda mais das bases populares. Ele intensificou suas visitas a comunidades carentes e periferias, ouvindo as demandas e preocupações da população mais vulnerável. Dessa forma, Lula buscava recuperar o apoio do povo brasileiro e fortalecer sua imagem como defensor dos direitos sociais. O episódio no Chile também despertou um debate sobre a liberdade de expressão e democracia no país. Muitos questionaram se a vaia e humilhação pública eram reflexo de uma sociedade polarizada e intolerante. O incidente serviu como ponto de reflexão sobre a importância do respeito e do diálogo na construção de uma sociedade mais justa e igualitária. No meio dessa discussão, surgiu também um movimento de apoio a Lula, com pessoas se manifestando em defesa do ex-presidente e de sua luta pelos direitos dos trabalhadores. Esse apoio se estendeu para além das fronteiras do Brasil, com diversos líderes e organizações internacionais expressando solidariedade a Lula e repudiando a humilhação que ele sofreu no Chile. A humilhação vivida por Lula no Chile teve um impacto profundo em sua trajetória política, mas também serviu como um impulso para sua resiliência e determinação. O episódio o fez repensar suas estratégias e buscar formas alternativas de se comunicar com o povo brasileiro. Título: A humilhação de Lula no Chile,
sua fuga do país, a humilhação sofrida por Lula no Chile teve consequências políticas significativas. A polarização aumentou, as relações diplomáticas foram afetadas e houve mobilização política. Lula buscou se reconectar com seu eleitorado e escreveu um livro sobre a experiência. A humilhação despertou debate sobre liberdade de expressão e democracia.